Hoje, a gente vai mergulhar numa história que desafia o tempo. Uma ideia, sabe, nascida da realidade mais brutal que se pode imaginar. Sobre um tipo de poder. Um poder que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar da gente. Já parou pra pensar nisso? Que existe um poder que, sei lá, não vem de um rei, não pode ser arrancado por um tirano, é uma força que mora bem aqui dentro, num lugar que é nosso e só nosso, intocável. E o mais incrível é que essa verdade, essa ideia tão poderosa, ela foi descoberta há quase 2000 anos. E não foi por um imperador no seu palácio, não. Foi por um homem que nasceu em Correntes. Um homem que aos olhos do mundo não tinha nada, absolutamente nada. O nome dele era Epicteto, e o que esse homem descobriu lá no fundo do cativeiro, bom, isso mudaria para sempre o que a gente entende por liberdade. Imagina só, Epicteto não escolheu nascer, muito menos escolheu o destino dele, ser propriedade de alguém, bem no meio do Império Romano. O corpo dele não era dele, o tempo dele também não, as ações, nem pensar. Nada daquilo pertencia a ele. Ele era, na essência, impotente. Mas foi exatamente aí, nesse vazio de controle externo, que ele encontrou uma coisa extraordinária. Um império, um território sagrado lá dentro que nem o César mais poderoso de todos poderia invadir. E é aqui que a coisa fica fascinante, sabe? Enquanto todo mundo ao redor dele estava naquela corrida maluca pelo poder de fora, status, grana, mandar nos outros, Epicteto, ele fez o caminho inverso, olhou para dentro. Ele partiu para a jornada mais difícil de todas, a de dominar o seu próprio império, o império da mente. E foi aí que a ficha caiu. O poder de verdade não é mandar no mundo, é mandar em si mesmo. E essa ideia o levou a uma conclusão que é simplesmente revolucionária. Liberdade de verdade não é poder fazer o que der na telha, é querer aquilo que se faz, é encontrar sentido no que a vida te entrega. Pensa bem, uma lição de 2000 anos atrás, que parece que foi escrita para hoje, para essa nossa era, em que tanta gente se sente presa não por correntes, mas pelos próprios desejos, pelas distrações, por essa necessidade de aprovação que nunca acaba. Ok, então, dessa jornada toda, Epicteto tirou lições práticas que valem até hoje. Vamos dar uma olhada em 3 princípios, assim, o coração do pensamento dele, para a gente alcançar essa liberdade. Esse caminho que ele aponta pra gente se baseia em 3 pilares. Primeiro, a gente não controla o que acontece, mas controla como reage. Segundo, entender que dor e sofrimento são coisas diferentes. E terceiro, botar toda a nossa energia naquilo que, de fato, está nas nossas mãos. Então, a primeira lição, e essa aqui, olha, ela pode mudar tudo. A gente não controla a chuva que cai, a crise econômica, o que o outro pensa da gente, nada disso. Mas a gente sempre, em qualquer situação, controla a nossa resposta a isso tudo. E essa escolha, a de como a gente vai reagir, a esse é o nosso verdadeiro poder, inabalável. A segunda lição, ela traz uma verdade que é dura, mas ao mesmo tempo libertadora. A dor, seja física, seja emocional, ela faz parte de ser humano. Não tem como escapar. Agora, o sofrimento é outra história. É a narrativa que a gente cria em cima da dor, o drama que a gente coloca. Isso sim é uma escolha. A gente pode escolher ser resiliente em vez de se fazer de vítima. E por último, a terceira lição. Se a gente for parar para pensar, o círculo daquilo que a gente realmente controla é minúsculo. É basicamente isso aqui: nossos pensamentos, nossos valores e as nossas atitudes. O resto está fora do nosso alcance. Mas, e aqui está o pulo do gato, esse pedacinho, esse nosso pequeno domínio é a única coisa que importa de verdade. É aí que a vida acontece. Vivendo por esses princípios, Epicteto conseguiu a transformação completa. E a história dele nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta que ecoa há séculos. Pense bem, ele começou a vida preso em correntes, mas terminou como um homem livre. E não foi porque o mundo lá fora mudou, não foi por um decreto do imperador. Ele se libertou no exato instante em que ele dominou a si mesmo. A liberdade dele foi construída aqui dentro. As palavras do próprio Epicteto resumem isso com uma perfeição brutal. Nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. A verdadeira maestria, no fim das contas, não é sobre o mundo lá fora, é sobre o universo que existe aqui dentro. E é com isso que a história de Epicteto nos deixa. Com essa pergunta, martelando na cabeça: quem é, afinal, o verdadeiro escravo?
Aquele que tem um mestre para o corpo ou aquele que é escravo da própria mente, dos seus medos, dos seus desejos, dos seus impulsos? A resposta para essa pergunta talvez seja a chave da nossa própria liberdade.